Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Olá pessoal, no oferecimento de Sebrae e Algás, estamos começando mais um programa Neto Alto, trazendo para você todos os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E quando a gente fala de referência e de benefício, eu estou trazendo um assunto muito bacana, muito bom. Vamos falar exatamente com nosso querido Dr. Alisson Franco, fisioterapeuta, principalmente nas questões da osteopatia, tá? Uma coisa muito rica, muito importante, que faz, sim, parte do seu dia a dia, porque está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já! Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje trazendo um assunto muito bacana, um assunto que vai cuidar de você, meu amigo, minha amiga. Tá com dor na coluna, dor nas pernas. Olha, Neto, aqui tá desmontando, calma. Estou tendo o prazer de receber hoje o nosso querido Alisson Franco, que vai bater um papo com você. Diante de todos nós aqui, eu já quero agradecer a sua presença, doutor Alisson, dizer que é uma satisfação muito grande recebê-lo. E já perguntando quem é Alisson Franco, seja bem-vindo ao programa Neto Alto. Muito obrigado, Neto. Sou Alisson Franco, fisioterapeuta desde 2014. Pós-graduado em cardiorrespiratória e especialista em osteopatia pela Escola de Madrid, Escola Espanhola. Eu trabalho com osteopatia, com fisioterapia desde 2014 e me veio a necessidade de entender mais o porquê que os pacientes adoeciam. Sabe aquela coisa, meu ombro começou a doer do nada, aquela dor que aparece do nada, e eu ficava intrigado com isso, juntamente também com alguns pacientes que passavam ali por tratamento, tinham uma melhora, mas não resolvia aquilo para a sua vida. Sim. Sempre aquela questão estava retornando e voltando aquela cronicidade toda e não tendo resolução completa do paciente. E aí eu entendi que eu precisava realmente estudar mais, entender mais como o sistema responde, como ele trabalha de forma integrativa, né, como unidade mesmo. E eu só fui conseguir achar isso no mundo da osteopatia. Que negócio bacana. No caso, o nosso convidado, ele é um fisioterapeuta, né, de um gabarito fantástico. Estudamos aqui toda a vida dele, né, e de repente você também migra, né, para a osteopatia, né, que é uma ciência muito importante, sim, pouco conhecida, como você, quando se apresentou, falou para a gente. Eu já pergunto também, o que é a osteopatia? Tá. Osteopatia é uma abordagem que a gente busca avaliar e tratar o paciente 100% de forma manual. Tá? A gente utiliza apenas as mãos ali e muito conhecimento técnico, fisiológico, fisiopatológico e de correções que a gente pode ajustar naquele paciente. Tá? Para uma forma que você possa entender melhor, a gente busca entender como é que os sistemas estão funcionando entre eles. Sistema músculo-esquelético, sistema craniano, sistema visceral, tá? E sistema também de sistema nervoso autonômico. É o que faz o coração bater, pulmão respirar e tal. São condições que inerentes à nossa vontade, né? Tá ali funcionando e a gente precisa entender como é que todos esses sistemas estão funcionando entre si. Porque se existe uma disfunção de algum deles, todos vão sofrer.
E aí é quando o corpo pede socorro no formato de dor. Ah, travei a coluna, foi do nada, lembra que eu te falei? Então nunca é do nada. Algum sistema desse está em disfunção, ou alguns, e a gente precisa pôr a mão e poder ajustar aquele paciente. Que coisa interessante, rapaz. E aí quando você compara a osteopatia com a fisioterapia, a fisioterapia usa recursos. Isso. Né? E você usa a ciência, o estudo, estuda os locais de cada dor. Seria mais ou menos isso, doutor? A parte que diferencia muito é porque assim, a osteopatia ela vai buscar de fato o que causou aquela disfunção, a base do problema, a raiz do problema. Tá? A fisioterapia ela cuida do problema. Isso. Ah, estou com uma tendinite no ombro, vou Perfeito. ali no ombro tratar o ombro. Ah, estou com uma bursite no quadril, vou lá trato a bursite no quadril. Né? E a fisioterapia ainda não trata diretamente a questão intracraniana, os ossos do crânio, não mobiliza quando a gente precisa mobilizar. Sim. Então, tem disfunções que a fisioterapia ainda não chega, mas a osteopatia ela já vem trabalhando com essas questões. Tá? E aí a gente busca realmente estudar ali a questão de onde... estudar e investigar e saber perguntar ao corpo de onde é que está vindo aquele problema. Tá? Muitas vezes um problema no ombro tem relação com a víscera, com o estômago, com o fígado. Muitas vezes uma dor no joelho tem relação com o ovário. Então, assim, é tudo muito interligado. E a osteopatia vai lá e consegue detectar. Exatamente. A gente tem técnicas para perguntar ao corpo o que está havendo. Tá? Então, a gente vai lá e busca os tecidos que estão hipomóveis. Normalmente são os tecidos que estão gerando disfunção. E aí a gente vai lá, sente as tensões como é que está, regula aquilo ali, e aí o paciente tem melhora, na maioria dos casos, instantaneamente. Que coisa bacana, gente. Eu confesso que eu tô... Olha, isso é novidade para vocês e é para mim também, tá? Isso aqui está sendo um programa novo no sentido do assunto. Né? Por exemplo, uma coisa interessante, como tudo na vida tem suas técnicas, né? No caso, a osteopatia também deve ter. Aí eu pergunto, quais são as grandes técnicas? Porque não é só botar a mão, eita, isso aqui é ali. Porque fica um pouco fora da ciência, né? Sim, lógico. E não é à toa que você é um especialista formado fora do país, né? Vem de uma concepção muito forte a nível de estudo. E qual é a principal técnica, no caso, que o Alisson usa, né, para atender a contento um paciente? Maravilha. As técnicas elas são escolhidas de acordo com a condição de cada paciente, tá? Então, é uma condição muito individual de cada paciente e a gente vai escolher de acordo com a necessidade real e pontual daquele paciente, tá? Então, assim, a gente tem técnicas manipulativas, são aquelas técnicas de estrutura óssea, onde a gente vai manipular articulações específicas. Você já deve ter conhecido aquelas manipulações de pescoço, que ficou muito conhecida, de coluna, né? Que tem aqueles estralos todos e tal. Isso aí é só uma das técnicas que a gente utiliza. Tem outras que são neuromusculares, onde a gente vai trabalhar músculos específicos. Tem creeping também, que é também muscular neurofacial. Tem terapias cranianas, onde a gente mobiliza os ossos do crânio, os ossículos lá do crânio, a gente tem acesso a mobilizar, tá? São muitas técnicas que a gente pode estar oferecendo para o paciente e para cada condição do paciente, inclusive as técnicas viscerais, onde a gente vai lá, pega estômago, mobiliza estômago, vê a tensão como é que está, paciente que tem constipação, vai lá no intestino, libera todo o intestino, mobiliza todo o tecido e aí a coisa volta a funcionar. Que bacana, cara, que coisa legal. Gente, eu vou fazer uma pergunta curiosa, uma pergunta de um cidadão, não é nem de um apresentador. Eu estava na praia da Barra de São Miguel e aí tinha um profissional, né, instalou a coluna de não sei de quem, pescoço, aí saiu pelas mesas, eu digo, rapaz, esse filho da mãe vem para mim, eu vou querer. Aí todo mundo se sentindo bem. Sim. E aí quando chegou na minha, eu digo, rapaz, eu vou. Aí minha esposa também aderiu, né, foi também. E depois que ele fez esses estalos, para a direita, para a esquerda, com o pescoço, a coluna, aí me abraça o cara, né, e pá, só vê os ossos tudo estalando, parecia uma charanga. Aí de repente, eu me senti muito bem, por sinal.
A pergunta é a seguinte: a osteopatia também se faz presente nessa ação que foi feita? Ó, vamos com calma. Essas técnicas manipulativas, sim, de fato, existem, tá? Mas não é simplesmente eu chegar no cidadão que eu não conheço a história do paciente, eu não sei a queixa do paciente, eu não sei o estilo de vida do paciente, eu não sei como é que os sistemas dele estão funcionando entre si, para eu chegar lá e manipular ele todo como se eu estivesse passando ele no carrinho de caldo de cana. Sai instalando todo. Não é um pacote de biscoito que eu saio brincando com ele. Isso não é brincadeira, é coisa séria, coisa muito delicada. Tá? Então, assim, a gente faz uma avaliação minuciosa. Então, por exemplo, da coluna que você tocou em questão, a gente vai lá, avalia vértebra por vértebra, de C0 a sacro, e a gente vê quem é a vértebra que está em disfunção, e a gente vai lá com a técnica específica para corrigir a disfunção específica e... Isso pela perceptividade, tudo só manual. Com a mão? Tudo manual. Que coisa fantástica. E aí a gente faz aquela correção daquela disfunção e as coisas voltam a funcionar. Eu não preciso manipular o paciente, não preciso dar esse estímulo todo no paciente, tá? A gente precisa ser mais pontual, porque menos é mais, inclusive na osteopatia. Acontece nessa sua atividade, né, e diante dessas questões, né, da osteopatia, você descobriu alguma doença que ele nem sonhava e de repente quando ele foi fazer o exame, tinha a doença? Normalmente... Já aconteceu isso? Não, isso não, de fato ainda não aconteceu. Mas o que acontece é de o paciente ter uma disfunção, reclamar de uma questão, por exemplo, na cervical, e aí a gente vai fazer alguns testes, e a gente vê, tem uma tensão aqui em mediastino, na região cardíaca, tá? E aí a gente vai lá, faz inibição da região, e o paciente volta a mobilizar, por exemplo, o pescoço que estava com a torcicolo. Então, a torcicolo dele possivelmente vinha da região de mediastino e a gente precisa mexer no mediastino e não em esternocleidomastóide, em musculaturas específicas da torcicolo, entendeu? Que legal. Rapaz, você fala com tanto brilho, Alisson. Eu estou entrevistando e dividindo até com o pessoal de casa. Como é que nasceu essa paixão pela osteopatia? Na vontade de cuidar. Isso é a vontade de cuidar. Você passa um brilho, você passa uma coisa verdadeira, sabe? Eu acredito que seus pacientes devem estar muito felizes, né, porque você passa segurança naquilo que você fala. Isso é uma paixão que a pessoa adquire, né? É uma paixão mesmo, eu estudo muito, eu amo muito o que eu faço, tá? Eu vivo isso, que a gente... o criador da osteopatia, ele fala que a osteopatia é uma filosofia de vida. A gente realmente precisa viver a osteopatia, cuidar da própria saúde, para a gente poder cuidar do outro. Então, realmente, é uma entrega, é um casamento que a gente realmente precisa viver aquilo ali, para poder o paciente ter uma grande melhora também. Que coisa boa. E outra coisa, voltando, importante salientar assim, que normalmente os pacientes respondem muito rápido ao tratamento. Tá? Então, assim, como a gente avalia e busca realmente a causa da disfunção, tem pacientes que com 2, 3 sessões zera a dor. Tá? Na maioria dos casos. Cara. E a osteopatia, ela acontece semanalmente na maioria dos casos. Tá? Então, assim, é uma sessão hoje é terça-feira, só vai atender na próxima terça-feira. Entendeu? Então, assim, a gente dá o estímulo, espera o corpo absorver aquele estímulo, trabalhar naquele estímulo e permitir a autocura, que também é uma das premissas aí do Dr. Steele, que é o criador da osteopatia. Gente, geralmente a fisioterapia você tem que ir todo dia, são 10 sessões, todo dia você está lá. Né? E nós estamos tratando exatamente da osteopatia, né, como o nosso querido Alisson Franco falou, você faz hoje, a próxima é só semana que vem. Que coisa bacana. Gente, olha, a gente vai agora, o Café da Algás já está ali, a gente vai tomar um café da Algás e eu quero convidar você a não perder o segundo bloco. Por quê? Porque você que teve um acidente há 20 anos e hoje você está tendo uma dor e não sabe o que foi aquele acidente, você nem lembra. E é impressionante o que a gente vai trazer no segundo bloco para você, porque estamos trazendo um assunto, sempre trazendo, né, assuntos que somam, né, no seu dia a dia, e essa é a proposta
do programa Neto Alto. Eu vou para o intervalo e volto já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Olá, eu sou Milene do Grupo Patamada, um grupo de proteção animal que existe há mais de 10 anos. E aqui no Marcel Shopping, nós temos pontos de arrecadação de doações. A gente aqui arrecada roupas de masculinas, femininas, infantis, para que a gente possa revender. E toda essa renda, ela é destinada aos nossos pets, onde nós vamos comprar ração, pagar contas, pagar funcionários, o básico para que a gente consiga manter o nosso projeto funcionando. Então, se você tem peças em bom estado de conservação, onde a gente consiga revender no nosso pré-shop, deixa aqui a sua doação. Nossa parceria com o Marcel Shopping dura o ano inteiro. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje debatendo um assunto muito importante na vida da gente, né, gente? Algo que muitas vezes você tem uma dor, aquela dor na coluna, não sabe de onde advém, quando você menos espera, né? Um profissional da osteopatia, né, um fisioterapeuta de renome, chamado Alisson Franco, traz a sua experiência, né, conquistada fora do país, com seus cursos, né, especialização muito forte também na Espanha. Mas agora eu quero trazer para vocês um vídeo que vai passar, né, vai trazer, no caso, uma radiografia para a gente, para que você se aprofunde ainda mais no que é a osteopatia. Na tela, para você. Aí está, pessoal. Agora você vai ter, com certeza, a certeza de que você pode sim procurar um profissional, né? Indico aqui nosso querido Alisson Franco, que vai trazer
alguns benefícios para o seu dia a dia. Alisson, eu queria só entender, durante esse vídeo que nós assistimos, né, e no intervalo do Café da Algás, a gente debatia exatamente a fase, né? E aí você dizia, Neto, recém-nascido, bebezinho, a gente já consegue fazer algum trabalho ali que vai ser muito importante para a vida futura dele. Eu queria que você passasse um pouco desse raio-x para a gente. A osteopatia, ela atende a todas as fases da vida, tá? Desde o bebê recém-nascido, lá do primeiro dia de vida, até a fase mais senil do paciente. O que acontece? A gente da osteopatia entende que o nascimento é o trauma mais pesado que o ser humano pode ter no corpo, pode ter na vida, né? Por conta das mudanças que são drásticas ali, o bebezinho ainda não respirava a natural, não se alimentava, não enxergava, né? Então, quando muda a temperatura, chega no ambiente hospitalar, aquela coisa gelado, barulho, e aí com isso muitas tensões são geradas, somado também às vezes má postura dele lá dentro do útero. Então, pacientezinhos que chegam com torcicolo congênito, que não conseguem rodar a cabecinha para um lado por conta de encurtamento muscular, alterações cranianas, que a gente chama de plagiocefalia, braquicefalia, são os amassadinhos cranianos por conta de posturas, no mesmo canto, né? Por conta que usou algum equipamento para puxar o bebê na hora do parto. E aí alterações gástricas, gastrointestinais, refluxo, azia, cólicas, constipação. Então, tudo isso a gente também consegue pôr a mão no bebê e ajudar aquele bebezinho a se desenvolver melhor, que já ajuda aí ajuda na saúde da família, porque tem um bebê que não para de chorar, então aquele estresse envolve toda a casa, né? E aí a gente consegue tratar a família pelo tratamento do bebezinho e pela condição de saúde do bebezinho também. Que às vezes até essas ponderações que você acaba de falar são consequências do choro, né? E aí... Não, troca a fralda, tá com fome, não sei o quê, e não sabe que a criança tem um trauma que ficou lá durante 9 meses numa posição só, porque é muito raro, dependendo da criança, que ela se mexa, e aí, como você muito bem explicou, traz essas anomalias, né? Isso. Uma coisa que eu queria também saber e provocá-lo, pessoa fuma, dorme mal, não se cuida, não vai dar uma caminhada, enfim. Isso também são elementos que, com certeza, vai trazer consequências, com certeza, sequelas para a vida dela? Com certeza. Diariamente eu atendo pacientes que precisam ajustar os hábitos, tá? Quando a gente fala em hábitos, a gente fala em sistema nervoso autonômico, que é o que faz o coração bater, o pulmão respirar, o rins filtrar e tal, aquela questão toda. Mexendo com o sistema nervoso autonômico, a gente está mexendo com todos os sistemas, tá? Quando o paciente tem uma alimentação ruim, o paciente usa drogas, que o paciente não dorme, então a gente está sempre ativado no sistema luta ou fuga, tá? Quando você tem um estresse, a primeira coisa que acontece é a sua mão suar, a boca secar e aquela coisa toda, acontece uma cascata, uma mudança hormonal instantânea na vida daquele paciente. Daquela pessoa que sofreu aquele estresse. Mas agora imagina que normalmente o estresse passa e tudo volta ao normal. Tá tudo bem, essa é a questão fisiológica. Mas o seu problema é um chefe chato, é uma esposa que briga toda hora, é uma briga com o vizinho, é alguma coisa que você tem, que você precisa frequentar aquilo ali, reviver aquilo ali diariamente, e que o seu sistema nervoso autonômico vai ficar em modo de luta ou fuga. E você que está em modo de luta ou fuga, você não dorme, você não se alimenta bem, você tende a comer mais açúcar, mais carboidrato, mais porcarias, vamos dizer dessa forma, que são os lanches e as coisas industrializadas. E aí você tem alteração de memória, você tem alteração visceral, o intestino não funciona bem, começa a ter processo de gastrite, processo de refluxo e diversas outras patologias que são inerentes a essas pessoas que não cuidam da saúde da forma correta. Coisa fantástica. Uma coisa interessante que eu estava até dando uma pesquisada são as questões, pessoal de casa, das cicatrizes. Né? Às vezes você tem uma cicatriz, não está nem lembrando dela, mas a idade vai avançando, aí você começa a ter uns problemas, e aí quando vai para um profissional, o problema está lá. Você nem imaginava. Passa para a gente, Alisson,
A cicatriz, ela também é um agravante, né, ao ponto de um paciente procurar também um osteopata? Muito, muito. Eu vou te contar, eu vou falar sobre e depois vou te contar um caso. A cicatriz é um tecido que gera uma hipomobilidade. Lembra lá no começo que eu falei sobre estralar a vértebra e tal, aquela coisa toda? Que a gente procura no corpo as hipomobilidades. Então existe um tecido lá que agora está cicatrizado, tem uma aderência ali. Então imagina, eu vou levantar a mão aqui e o meu tecido acompanha, tá certo? Ele tem uma elasticidade, ele tem um deslizamento e tal. Só que quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, uma retirada de alguma víscera, a gente corta diversos tecidos e no final costura todo mundo junto, tá? Se não costura todo mundo, é fase por fase, mas a aderência fica todo mundo junto, cola todo mundo. E agora eu tenho um tecido que está aderido e eu quero levantar o braço e não vai, porque eu perdi aquela elasticidade, tá? E às vezes essa tensão aqui gera uma artrose na articulação, gera um problema de lesão na articulação, que a gente fica procurando culpado e acha lá uma tendinite do músculo tal. E aí a fisioterapia vai tratar aquela tendinite, mas o problema está longe, né? E aí a gente precisa realmente tratar a cicatriz. Eu vou te contar um caso que eu já desenhei aqui mais ou menos, de um paciente. Ele fez bariátrica. E aí, depois de alguns anos que fez bariátrica, começou treinando normal e tal, foi fazer um movimento na academia que ele julgou que fez errado, mas que não tem nada a ver, tá? E que ele estava com disfunção no ombro, que não conseguia levantar o ombro. E era um processo no estômago dele por conta da bariátrica. Que coisa, cara. E aí a gente fez a avaliação toda, a avaliação visceral se baseia aí no lift visceral, onde a gente tira a tensão da víscera e pede o movimento. Pede o movimento, pede experiência em dor, pede... E aí a gente fez o lift lá e o ombro dele, eu não tinha tocado no ombro dele, deixa eu testar isso aqui. Testei e foi livre. Ele até olhou para mim assim, né, tá assustado, foi engraçado até. O que você fez? Eu disse, não, calma, deita na maca. Aí deitou na maca e eu fui lá trabalhar a questão visceral dele, diafragma, estômago, os ligamentos que tem. Ok, por favor, levanta esse movimento. E ele se levanta e movimenta livre. E nesse dia eu fiz questão de não tocar no ombro dele, para justamente mostrar a ele que o problema dele não era lá. E era um paciente que, apesar de ter feito bariátrica, tinha os hábitos que a gente conversou há pouco. Era um paciente que bebia bastante, que não tinha comida toda, era desregrada, né? Hábito de sono também não era bom. Então, assim, quando a gente soma, avalia o paciente de forma integrativa, a gente consegue direcionar o raciocínio e saber onde é que está doendo, onde é que está a disfunção do paciente. Que coisa fantástica. Gente, eu confesso a vocês, do fundo do coração, eu já fiz várias entrevistas aqui durante esses 8 anos de programas, tá? Mas eu confesso que esse programa de hoje está sendo marcante para mim, porque são coisas que a gente vai descobrindo. Por exemplo, de que forma a fisioterapia enxerga, no caso, a osteopatia, né? Às vezes existe... Não, é a mesma coisa. Não é. Cada um tem uma técnica, né? De que forma... Entenda a pergunta. Eu tenho certeza que você já pegou no ar. O profissional da fisioterapia enxerga um profissional da osteopatia. Como é que é essa relação? Então, a gente se enxerga, na verdade, como parceiros, tá? Cada um, lógico, na sua função, com a sua visão, mas a gente sempre está conversando muito, é um papo muito aberto que tem, onde o objetivo sempre é somar na vida do paciente. Tá? Então, assim, quando a gente vê, quando o paciente vai para a fisioterapia e o paciente tem uma demora na reabilitação, tem uma cronicidade ali que não está se resolvendo, vai e volta, o fisioterapeuta mesmo, essa disfunção aqui pode estar vindo de outro canto. E aí já entra em contato com a gente, faz a avaliação desse paciente, pode ter alguma coisa que a gente não está enxergando. E aí, da mesma forma, quando chega para mim e eu sei que só com a osteopatia eu não vou conseguir resolver aquela questão de inflamação, de disfunção que for, que eu achar que deve ser encaminhada, a gente também faz a direção
para o fisioterapeuta. Eu trabalho com vários fisioterapeutas em conjunto. Que coisa muito bacana. Estamos praticamente terminando, daqui a pouquinho a gente vai terminar, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Outra coisa interessante também, que eu preciso provocar o Alisson. Eu, há 40 anos, tive um problema, uma queda de moto, por exemplo. E aí tive que fazer uma cirurgia no osso, não sei o que, trará. E após 40 anos, o osteopata descobre que o que eu estou tendo em algum lugar do meu corpo é aquele acidente de 40 anos. Rapaz, quando eu estava conversando exatamente com você, logo quando você chegou sobre isso, eu disse, você vai falar isso no programa. De onde vem esse braço que vai buscar 40 anos de um acidente de moto, né, para causar uma dor onde ele imaginava que já estava curado? Negócio interessante isso, cara. Muito bem. Como eu disse, avaliação manual. A gente vai entender como é que o seu sistema está funcionando. Vai primeiro entender e também colocar na cronicidade tanto do trauma quanto da disfunção. E aí a gente começa a fazer essa correlação a causa e efeito. Tá? Então, assim, quando a gente fala de trauma, a gente sabe que alterações biomecânicas vão acontecer naquele paciente. Por exemplo, que a gente fala de batida de carro, que a gente fala de whiplash, o chicoteamento. Uhum. Então, aquele chicoteamento, em milésimo de segundo, já mexeu da base do seu crânio, da base não, do esfenóide aqui, que é um osso que parece uma borboleta que está aqui de um lado ou outro do crânio, desde o esfenóide ao sacro. Que coisa, cara. E aí ele acontece essa desregulação desse sistema crânio-sacro, gerando algumas retificações, algum bloqueio na coluna. Que isso, por pouco tempo, pode ser adaptável pelo seu sistema. Mas uma hora o copo enche. Só veio doer daqui a 10 anos. Está doendo e eu não sei de onde veio. Peraí, vamos perguntar ao corpo o que está acontecendo. E aí, quando a gente vai ver lá, a gente vê essa desregulação do sistema, e aí faz a correlação com a cronicidade, com o histórico de vida, o que pode ter gerado essa disfunção que está tão característica ali. Tem característica de um acidente muito forte. Possivelmente foi. Tudo vai buscar lá? Isso. Tudo a gente trabalha com o possivelmente. Nunca é dizer, isso aqui foi por conta disso, apontar dedo e tal. Então, assim, é realmente buscar realmente enxergar o paciente ali de forma integrativa, respeitando com toda a empatia do mundo aquele paciente e entrando na consulta ali sem julgamentos, porque cada paciente é um paciente e a gente precisa respeitar e entender tudo que ele passa pra gente e que o corpo dele também passa. Porque às vezes o paciente fala uma coisa e o corpo está dizendo outra. Tá? Às vezes quem está mentindo é o paciente. Você sabe que ele está mentindo, né? Vamos falar de coisa boa. Aquele telespectador que nesse momento está curtindo, gostaram demais do nosso programa, estamos terminando já nosso tempo. Mas eu quero, Neto, eu quero o telefone do Alisson, pelo amor de Deus, me dê o número como é que eu faço, onde é a clínica, onde é o consultório. Vamos passar, pessoal. De que forma o pessoal pode ter contato com você? Então, pelo Instagram, Dr. Alisson Franco, tá? Hoje eu atendo no Instituto Mundaca, que é parceirão aqui do programa, sempre trazendo grandes profissionais. Gente, não esquece, viu? Instituto Mundaca, Instituto Mundaca. Segue esse Instagram, que vai ser bom para você, para sua família. Enfim, é muito bacana. Traz para a gente essas riquezas profissionais, né, que passam aí pelo mundo afora com seus conhecimentos e trazem aqui para o programa. Fico muito feliz. Lá no Instituto, a gente, todos os profissionais olham para o paciente de forma integrativa, tá? E a gente olha para o paciente de forma integrada. Isso é muito legal, porque a gente está sempre conversando, sempre alinhando o raciocínio com aquele paciente. É um paciente que chegou pela psiquiatria, mas aquele paciente também reclama de dores, então ele vai passar pela osteopatia, ele vai passar pela psicologia, ele vai passar pela nutrição. Então é uma equipe multidisciplinar que está altamente interligada e entrosada para realmente entregar o melhor para o paciente. Que coisa bacana. E qual o telefone? O pessoal pode entrar em contato? Tem o telefone ou o Instagram? Não, é o Instagram. O telefone eu não vou saber de cabeça. Né? No caso, Instituto Mundaca. A produção, bota aí embaixo, por favor. Instituto Mundaca. Segue lá. Diga, olha, eu quero uma consulta com osteopata, Dr. Alisson Franco. Vai estar na mão dele para ver lá
né, quais são os problemas de todos que nós dirimimos aqui no nosso programa hoje, tá certo? Maravilha. Eu quero primeiro agradecer em nome de todos nós, mais uma vez, que fazemos aqui o programa Neto Alto, a sua vinda. Fiquei muito feliz de saber que você faz parte lá do Instituto Mundaca, que é um parceirão. Agora em 2025 foi um grande parceiro aqui do nosso programa, e ao Dr. Mundaca, o meu grande abraço e o meu respeito, tá? E a você, estendendo sempre essa poltrona, como sendo a sua verdadeira tribuna, para que você venha conversar sempre aqui com os nossos telespectadores, irmão. Maravilha. Eu agradeço muito pelo espaço, tá? Eu fico também aberto aí para novas conversas, de novos temas. Com certeza, tá? vai vir. Então, podem contar comigo aí, que eu quero somar aí com o público, né? Poder ajudar aí de alguma forma. E poder também entender o que pode estar acontecendo com os seus sistemas e saber como conduzir alguns detalhes. Coisa muito boa. Leva o nosso abraço a todos que fazem lá o Instituto Mundaca, tá certo? Ok, muito obrigado. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Sebrae. Se você está triste, chateado, Neto, meu capital de giro foi embora, o estoque já gastei, foi tudo, não teve jeito. Calma. Dá um pulinho no Sebrae, procura um consultor do Sebrae e relata para ele, passa toda a radiografia da sua empresa, e para cada problema ele vai fazer com o nosso querido convidado, Dr. Alisson Franco, né, vai trazer o benefício que você precisa para colocar novamente a sua aeronave, que é a sua empresa, na cabeceira da pista e volte a decolar. Sabe por quê? Porque o Sebrae, gente, é a verdadeira ferramenta do empreendedor alagoano, tá certo? Eu tenho uma notícia muito bacana antes de encerrar o nosso programa. Você que quer até 45% de economicidade, quem faz Uber, quem faz táxi, quem trabalha com turismo, Maragogi, região sul. Gente, olha, a Algás está com um produto maravilhoso, que é o gás natural veicular. Produto nosso, produto da terra, onde você bota o kit 5 de gás, aquele mais sofisticado, com toda a segurança que você precisa para você e para a sua família, e você vai levar até 45% de economicidade, trazendo muito mais benefício para você e para sua família, com certeza, tá certo? Porque com Algás você faz muito mais, gastando muito menos, tá certo, gente? Se vocês ainda não seguem as redes sociais do nosso programa, @programa Neto Alto, vai rapidinho aí, @programa Neto Alto, segue a gente, como também, Dr. Alisson, o maior portal de comunicação do estado, nossos programas todos estão lá, @portal Cada Minuto. Então segue aqui seu amigo Neto Alto, @neto_alto, e venha fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui em Alagoas, tá bom, gente? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Marcial Rufino, lá do Cada Minuto, e a nossa querida Betânia Cristina, aqui da Casa de Reis Filmes. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, não tenho dúvida, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Mais um grande abraço, até o próximo programa. Valeu! Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.